Bem, amados, durante este trimestre estudamos o livro de Salmos, que muito contribuiu para a nossa vida de adoração e oração. É bastante provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, quer seja momento de angústia ou de alegria. O certo é que a igreja tem se valido dos seus ensinamentos. Portanto, foi de suma importância estudá-lo durante este trimestre. Foram 13 lições que abrangeram uma visão panorâmica do livro de Salmos, tratando de assuntos importantíssimos. Queremos parabenizar o seu comentarista, pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, que nos proporcionou estes momentos de profunda riqueza que é estudar o livro de Salmos. E hoje estaremos tratando da nossa última lição deste manual de estudos, lição número 13, que tem por título Orando pela Intervenção Divina. E o texto áureo está no versículo 3 do Salmo 144. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O rei Davi olha para si mesmo e contempla as suas grandezas e suas realizações e conquistas obtidas pelas constantes guerras. Porém, percebe que o poder real provém do general e senhor dos exércitos. O guerreiro Davi compreendeu que até mesmo um rei poderoso nada representava diante do Senhor Deus, vencedor de todas as batalhas. O mesmo texto, o poeta havia escrito no Salmo número 8, versículo 4. Que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? John Gell escreveu que o homem é apenas uma criatura, feita do pó da terra, uma criatura pecaminosa, que sorve a iniquidade como a águia. E, no entanto, o Senhor o conhece e estende a sua providência sobre ele. Este mesmo versículo também é citado na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? E a verdade aplicada diz que é indispensável que o verdadeiro cristão mantenha uma vida de constante oração, não somente por si mesmo, mas também em favor da família e em prol da nação. E o comentarista tirou como texto de referência o Salmo 144, alguns versículos 5, 7, 9, 12 e 15. E o versículo 5 deste salmo, texto da nossa referência, diz assim: ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. O rei guerreiro, conhecedor dos seus triunfos conquistados nas vitórias contra os seus inimigos, tinha pleno conhecimento de que era carente de outros triunfos que consolidassem seu governo e garantissem a expansão do território da nação. Davi tinha ciência de que necessitava de uma intervenção divina.
Ele rememorou as maravilhas ocorridas no Monte Sinai, quando Deus visitou Moisés e entregou-lhe as tábuas da lei que foi anunciada ao povo de Israel. O salmista escreveu: o Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Salmo 104, versículo 32. É isso que Davi expressou. Se Deus ao menos tocasse nas montanhas, elas esfumaçariam. As montanhas podem simbolizar as forças opostas a Deus e opostas também à nação de Israel, com o propósito de prejudicar o povo. Todavia, essas forças seriam aniquiladas, as árvores derreteriam nas chamas e as rochas soltariam fumaças. O toque da presença de Deus poderia ser comparada a um grande incêndio. Todos os inimigos seriam derrotados. Os montes também poderiam representar os reinos, em especial o Império Babilônico. E o versículo 7 do Salmo 144 diz: lá do alto estende a mão, tira-me do mar profundo e salva-me, livra-me do poder dos pagãos. As mãos de Deus seriam como as armas de flechas e os relâmpagos, capazes de esmagarem os inimigos, dando a Israel o livramento divino. Davi escreveu no Salmo número 20, versículo 6: agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, e com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. O rei guerreiro seria tirado das águas profundas, ou seja, da opressão de potentes nações estrangeiras que ameaçavam o seu progresso na terra, bem como a consolidação do seu governo. A grande mão de Deus tornaria as mãos dos inimigos em nada. Davi, o rei vitorioso, escreveu: lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Salmo 18, versículo 16. E o versículo 9 do nosso texto de referência, Salmo 144, diz assim: a ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei harpas de 10 cordas e te cantarei louvores. Davi alimentava a esperança de que Deus ouviria a sua oração e também a responderia. O Deus de Israel o fortaleceria para que enfrentasse outras batalhas e delas também saísse vitorioso. O rei guerreiro cantaria uma nova canção de louvor e tocaria sua harpa de 10 cordas. Seria um novo cântico, uma nova composição, um novo hino para a liturgia, um cântico de celebração a novas esperanças. Um hino de agradecimento a Deus pelas novas vitórias recebidas. O poeta, no Salmo 33, versículo 3, escreveu: cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. E o versículo 12
do Salmo 144 diz: que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. A oração de Davi em busca da prosperidade alcançava os filhos da terra, desejando que fossem como plantas viçosas que já tivessem desenvolvido o pleno crescimento, que fossem fortes, saudáveis e prósperos, tal qual as plantas que se amontoavam às margens dos rios, por contarem com uma fonte perenal de águas fresquinhas. O vigor da juventude poderia ser comparado com os das plantas florescentes de um jardim. De acordo com Davi, as filhas de Israel deveriam ornamentar-se como as pedras aurilavradas das colunas de um palácio real. O poeta imaginava belas e saudáveis jovens, em cujas faces ficassem evidenciadas a energia vital da juventude. Uma sociedade abençoada seria preenchida por esse tipo de pessoas. Filhos altos e fortes, filhas como colunas de rara beleza. E o versículo 15 do Salmo 144 diz: feliz a nação que tem tudo isso, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Qual nação que obtivesse as bênçãos referidas por Davi seria uma nação habitada por um povo abençoado e feliz? Isso somente seria possível se a nação tivesse o Deus eterno como único Deus e Senhor. E a introdução da nossa lição, no Salmo 144, que estudaremos, fala sobre a eficácia da oração, quando acompanhada de confiança em Deus e louvor pelos benefícios recebidos. A oração nos traz para um estreito relacionamento com Deus, beneficiando a nossa família e a sociedade na qual vivemos. E o item número 1 tem por título Salmo 144. Nesta última lição número 13 do livro de Salmos, estudaremos sobre a importância da oração. Tais ensinos nos conduzirão à reflexão sobre nosso relacionamento com Deus no que diz respeito à oração e à adoração. E o subitem 1.1 tem por título Visão Panorâmica. O Salmo 144 está incluído no grupo dos salmos de oração. Seu cântico é aplicado principalmente em culto de adoração a Deus. Há estudiosos que o classificam também como um salmo de ação de graças. Diversas expressões utilizadas na escritura do Salmo 18 também são encontradas aqui neste Salmo 144, bem como no cântico entoado por Davi nos registros do livro de 2 Samuel, capítulo 22. Outros estudiosos acreditam que este salmo foi composto por alguém posterior a Davi, por causa da semelhança de temas encontrados em outros cânticos judaicos. Entretanto,
é notória a identificação de muitas experiências vivenciadas por Davi, como, por exemplo, os versículos 10 e 11 do nosso texto de referência. Tu dás a vitória aos reis e livras da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem fazendo juramentos falsos. Os versículos 1 e 2 falam da sua plena confiança no Senhor Deus. Dizem assim: louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo, e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder, bem como da sua vida de constante reconhecimento e gratidão a Deus, conforme os versículos 3 e 4 que dizem: ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. E no tópico 1.2, o título é Um Salmo que exalta a Deus. Davi inicia o seu cântico exaltando a Deus, dizendo assim: louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Versículo 1. O louvor aponta para a ação de ajoelhar-se para bendizer o Deus, louvando-o em adoração. O poeta utilizou o emprego da expressão a minha rocha, que nos transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento. Rocha é uma figura de linguagem metafórica utilizada para expressar segurança, firmeza, proteção, refúgio, que só encontramos em Deus, conforme registro do Salmo 18, versículo 31, que diz: o Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Adoração e relacionamento são experiências preciosas que nos trazem lições como discípulos de Cristo nestes dias tão desafiadores. Não é suficiente cantar ou clamar na hora do perigo, mas é necessário ter pleno relacionamento. E o título do subitem 1.3 é inferioridade do homem. Davi elaborou um paralelismo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do ser humano. Conforme já falamos no tópico anterior, Deus é simbolizado por uma rocha que representa firmeza, ausência de variação, ou seja, Deus é um ser inabalável. Ao se referir ao homem mortal, o salmista declarou: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Salmo 144, versículo 4. O salmista Davi elencou alguns contrastes existentes entre o homem ser criado e Deus ser criador. Deus é a rocha eterna. O homem é como um sopro de vaidade. Vaidade é tudo que faz lembrar coisas insignificantes, ilusões,
instabilidade e brevidade de vida. A ideia de instabilidade é reafirmada pela expressão "a sua vida é como a sombra que passa", ou seja, a vida é preenchida por tempos efêmeros, logo tempos passageiros, independentemente da posição social, do status financeiro ostentado pelas pessoas de posse ou do nível de conhecimento adquirido. O homem mortal não é capaz de transpor por si mesmo a instabilidade humana. Humanamente falando, somos seres transitórios. Por outro lado, a superioridade e a estabilidade que vem de Deus nos complementam e nos trazem a vida eterna. E o título do item 2, confiança, oração e a graça de Deus. Muitas lições poderão ser extraídas pelos atuais servos de Deus do livro de Salmos. Entre elas, o fato de que, mesmo passando por intensas aflições, perseguições e perigos do dia a dia, ninguém estará impossibilitado de levar a Deus em oração os maus momentos vividos e as necessidades emergenciais. Todos os cuidados poderão ser levados ao Senhor com plena confiança, além da expressão de grato louvor. E o subitem 2.1 tem por título A Graça de Deus. No contexto histórico que vivemos, no mundo exacerbado pela exaltação humana e por exageradas exposições na mídia pelas conquistas sociais, é comum depararmos com expressões tais como: eu determino, exijo os meus direitos, entre outras ênfases. É de suma importância salientarmos que o salmista Davi tinha consciência de que a sua segurança estava fundamentada na certeza da resposta da oração. A base desta estabilidade estava firmada na benignidade e na graça de Deus, conforme Davi expressou no Salmo 144, versículos 2 a 4. Dizem assim: Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo, e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. O fato de reconhecermos que somos indignos diante da grandeza e santidade de Deus não serve de empecilho para nos impedir de o buscar. Como o salmista Davi, devemos nos achegar a Deus com fé e confiança, não com base em nossos próprios méritos e justiça. Jesus é o nosso intercessor junto a Deus, conforme declarado em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, que assim dizem: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus.
O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E o título do subitem 2.2: Oração pela presença de Deus. Ó Senhor, abre o céu e desce. Toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Salmo 144, versículo 5. É possível que o salmista Davi estivesse relembrando de outros registros que fizeram uso desta expressão, como, por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor Deus desceu das alturas e deu livramento para o seu povo. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras coisas, duas grandes verdades. Primeira, a grandeza de Deus. O Salmo 113, versículos 4 a 6, dizem assim: O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Segunda, sua maravilhosa graça. Apesar de sua imensurável grandeza, Deus não está estático e indiferente a tudo que se passa na terra. Ele está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. Salmo número 18, versículos 16 e 17. E subitem 2.3, o título é Expressa Confiança. O salmista Davi, logo no início do seu cântico, externa sua inteira confiança no Senhor Deus, pois ele fez as seguintes afirmações: Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo, e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Versículos 1 e 2.
Em seguida, o poeta declarou: A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei harpas de 10 cordas e te cantarei louvores. Versículo 9. Crescer no conhecimento de Deus requer um aprofundamento da confiança nele, como escreveu Davi no Salmo 9, versículo 10. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. E o título do item número 3, intercessão pelo bem da família e sociedade. Conforme vimos nos versículos 1 e 2 deste salmo, no tópico anterior, o salmista iniciou o seu cântico descrevendo sua experiência com Deus. Nos versículos 12 e 13, sua intercessão foi a favor da família. Disse ele: que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que os nossos depósitos ficam cheios de todo tipo de mantimentos. Que os nossos campos, os rebanhos, deem dezenas de milhares de crias. Em seguida, Davi intercedeu a Deus em favor do povo. Que o gado se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias. E que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Versículos 14 e 15. Que importante lição Davi nos deixou para os dias atuais. Pessoa, família e sociedade devem ser o foco de nossas orações, pois as transformações da sociedade têm início com as pessoas. E no subitem 3.1, o título é Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É de suma importância que tomemos a iniciativa de orar por nossos filhos. Crianças, adolescentes e jovens devem estar no centro da nossa atenção, a fim de que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidos e viçosos como as flores de um jardim. Dependemos totalmente da bondade do Senhor e do seu agir na vida dos nossos filhos. Filhos bem desenvolvidos são resultados das orações dos seus pais. A prática do ensino como didática de desenvolvimento, o exemplo, o discipulado e a disciplina são métodos que não podem ser esquecidos, pois os filhos em crescimento precisam ser plantados juntos a ribeiros de águas. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Salmo 1, versículo número 3. Que nossos filhos sejam plantas bem desenvolvidas na sua mocidade para que possam expressar vitalidade, estabilidade e produtividade. O Salmo 128, versículo 3, também faz essa comparação de filhos como se fossem plantas. Em casa,
A sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Subitem 3.2, o título é Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. O salmista Davi escreveu que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Salmo 144, versículo 12. O verbete coluna tem o sentido de beleza, sustentação, estabilidade e comunhão. A ação de Deus a favor do salmista Davi não se limitava apenas aos muitos livramentos, mas à proteção como um todo e na estruturação da sua família. Os filhos seriam como plantas viçosas e suas filhas como pedras e colunas. Elas seriam referenciais de apoio, de beleza e de firmeza. Colunas que enfeitam a frente de um palácio. Trazem à lembrança trabalho e tempo. São aspectos primordiais que demandam intimidade com Deus na construção moral e espiritual dos filhos. E o subitem 3.3 tem por título Interesse pelo bem da sociedade. Nos versículos 14 e 15, o salmista mencionou: e que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Ele pediu a bênção de Deus para si mesmo, sua família e para a sociedade em que vivia. Ter relacionamento com Deus reflete exatamente isso, não somente no seio familiar, como também na sociedade. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus enfatizou a Abraão que ensinasse aos seus filhos. Já o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, assim se expressou: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. Mesmo cativo, o povo de Deus tinha o dever de trabalhar para o bem da cidade onde habitariam. Eis aí a razão da importância de fortalecermos as nossas famílias, pois elas são a célula máter da sociedade. Célula máter da sociedade. E um dos compromissos do cristão é viver bem em sociedade, conforme disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto.
Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E concluindo o fechamento das nossas lições deste livro de Salmos, o que podemos aprender com a lição de hoje? Aprendemos que Deus é infinito e transcendente. Ele está no céu e isso não o impede de estar atento aos clamores daqueles que o buscam em oração. Aqueles que nele confiam e nele esperam. No papel de filhos, podemos apresentá-lo todas as nossas inquietações e aflições, certos de que teremos a vitória. Somos responsáveis, como servos de Deus, além de interceder, trabalhar para o bem-estar da família e da sociedade em que nós vivemos. E assim concluímos a lição de hoje e fechamos então a nossa temática sobre o livro de Salmos. Já no próximo domingo estaremos com um manual novo, uma nova revista da nossa escola bíblica dominical. O nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, deu por título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, em tempos de guerras e em tempos de angústias. Um assunto pertinente para tempos de isolamento social que estamos vivendo atualmente. A humanidade tem atravessado períodos adversos com o novo coronavírus. A crise da pandemia assolou nações, despencou a economia de muitas e fortes nações. E como uma onda avassaladora afligiu as diversas classes sociais. Todas as classes. E a palavra de Deus relata muitos momentos nos quais o povo de Israel vivenciou grandes adversidades em várias vertentes da sua caminhada. Como o cristão deve enfrentar as crises sem sucumbir diante delas? Será o tema da nossa próxima lição. É sobre este tema que nos debruçaremos no próximo trimestre, a fim de conhecermos de perto importantes princípios para que deseje ser vitorioso diante de tantos obstáculos e aproveitar as oportunidades a fim de prosseguir, tendo um crescimento saudável, fortificado e enraizado na palavra de Deus. E que o Espírito Santo possa nos conduzir em todo o tempo para a glória de Deus. Até lá, no próximo domingo, com a nossa primeira lição. Nova revista, Transformando as Adversidades
em cenários de milagres e vitórias. Cristo é a nossa bandeira. Cristo é a nossa vitória. Até lá.